Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Aqui quem fala é o Rafa. Aqui quem fala é o Bruno. E hoje, excepcionalmente, o nosso amigo Lucas não estará conosco, mas estaremos eu e o Bruno conversando aqui sobre o episódio final de Yellow Jackets e fazendo um apanhado geral sobre essa segunda temporada. A gente gostou, não gostou? O que teve de melhor, o que teve de pior? A gente fez um acompanhamento meio que semanal aqui com vocês. Vamos agora fazer o encerramento. Então, bora falar de Yellow Jackets. Cara, eu acho que assim, a primeira temporada, pra mim, eu já vou começar a tirar logo esse elefante da sala. A primeira temporada, pra mim, é melhor do que a segunda. Eu acho que essa segunda temporada, o que ela sofre muito, principalmente, é com o ritmo. O ritmo da série aqui, ele decaiu muito. Eu acho que existe também, principalmente, um desequilíbrio muito maior entre o que a gente acompanha, entre a qualidade do que a gente acompanha acontecendo ali, digamos, no passado, né, na floresta, que a gente acompanha no que acontece, digamos assim, no presente, com as personagens adultas. Eu acho que a série, ela não consegue criar uma trama para as personagens adultas que seja tão interessante quanto o que está acontecendo na floresta. E, principalmente, não consegue criar algo que seja tão impactante. As tramas que ela traz, ou ela gasta muito tempo nelas, ou ela não dá quase que tempo nenhum. A exemplo ali do que acontece em relação à trama da Taissa, adulta, que ela basicamente não é desenvolvida, e o fato de ela ser uma senadora é basicamente esquecido. São todos ganchos que foram deixados da temporada anterior e basicamente não são atrapalhados. Além disso, nós temos um foco agora, nessa segunda temporada, para o culto da Locke e toda a questão psicológica da personagem e tal, que se prolonga juntamente com o segundo arco principal, digamos assim, delas adultas, é o arco ali da Shauna, em relação à investigação que tá ocorrendo sobre ela, etc e tal. E, além disso, né, além da Lottie ter sido uma personagem adulta, acrescida nessa temporada, temos também o acréscimo do personagem do Elijah Wood, ali fazendo uma parceria meio que com a Misty em alguns episódios, que é um acréscimo muito bacana. E também temos o acréscimo da Ven, que aparece ali adulta, descobrimos, né, nessa temporada que ela sobreviveu. Mas, enfim, falando um pouco, Bruno, sobre esses arcos aí, tentando focar um pouco mais sobre esses arcos delas adultas, cara. O que tu achou sobre eles, assim? O que te incomodou? O que tu mais gostou? Cara, como eu te falei, como eu comentei aqui nos outros episódios, em relação ao arco delas adultas, eu acho um pouco desnecessário agregar isso pra série. Eu entendo a ideia, mas pra mim tirou muito do suspense de quem sobreviveria e veio mais pra aquela ideia de como elas sobreviveram. É uma ideia legal, é uma ideia show, mas como tu mesmo falou, eu acho que eles não souberam desenvolver uma história que a gente sinta vontade de acompanhar, assim como a gente sente vontade ali de ver elas durante a queda, como é aquela realidade, como é aquela sociedade nova que elas estão fazendo ali naquele momento. Eu acho que a série ela cai muito quando ela vai pra elas na atualidade, perco muito interesse, dá meio aquela sonolência, assim. Eles tentam encher muito tempo de tela, assim, com história nada a ver, com ritmo nada a ver. Tudo bem que o personagem do Elijah Wood, ele é um personagem que ele teve o seu acréscimo ali, ele agregou bastante, tanto naquele alívio meio que cômico, naquele cara psicopata paspalhão, que é o par perfeito ali pra mim. Parece que um casa com o outro ali certinho. E eu acho que ele entrou ali pra tentar dar um encerramento àquela situação ali da Shauna com a polícia, que já tava ficando tedioso, já chato demais, mas eu gostei de como encerrou, mesmo que da maneira que tu fala, né, como tu costuma dizer, que é uma maneira bem safada que eles encerraram, que, tipo, demoraram tanto pra fazer isso, encheram tanto a tela com esse problema da Shauna sobre o assassinato do amante dela, e eu acho que na hora deles resolverem falar, pô, inventa qualquer merda aí, resolve de qualquer jeito e empurra lá na goela da galera que a galera vai aceitar e pronto, porque não é esse o foco da série. Aí pronto, porque antes parecia que era só esse o assunto, era só isso. Mesmo que tenha trazido aqui aquela união da família da Shauna com ela, dela com a filha dela e tal, mas, cara, é muito chato ver elas, pelo menos até agora não tá sendo nem um pouco prazeroso, é um pouco entediante, na verdade, e a gente fica esperando cada vez mais pra ver o que tá acontecendo com elas no passado. Cara, eu gostei em relação ao arco da Shauna, do desenvolvimento um pouco mais psicológico que a gente tem, especialmente da família dela ali, né?
da filha e do marido dela. Eu gosto dessa construção, eu gosto de algumas coisas que são trazidas, por exemplo, tem uma cena, eu acho que no 7º episódio, onde a gente tem uma conversa da filha dela com o marido, e ela se pergunta, né, a filha dela se pergunta assim, pô, será que eu sou meio que nem a mamãe e tal? Só que assim, o que mais me incomoda, no fim das contas, sobre esse núcleo, e sobre algumas outras questões que são trazidas em relação a outros personagens, lá na questão adulta delas, é que a série parece que avança e volta, avança e volta. Ela não parece andar, sabe? Eu não tenho aquela sensação de que ela realmente tá andando pra frente com a evolução ou com a transformação desses personagens. Porque a gente vê, por exemplo, nesse momento, essa certa dúvida que parece que os familiares dela têm com ela, né? Com a Shauna. E depois eles meio que já estão full ajudando ela e tal. Não que eu necessariamente esperava que a partir daquele momento eles parassem de ajudar ela. Não é isso. Mas a sensação é que parece que é estabelecido um problema ou uma dúvida ali nos familiares, principalmente na filha, que logo depois meio que some. E aí uma outra coisa também que acontece é parecida com a personagem da Natalie, adulta, que ela tem ali uma transformação, ela tem ali um avanço, digamos assim, na compreensão dela sobre quem ela é, sobre os sofrimentos dela, sobre o que realmente afligia ela. E aí, a série parece que vai trabalhar isso, ou vai abordar essa transformação da personagem. E já, aí aqui, gente, a gente vai entregar todos os spoilers possíveis sobre o final da temporada, né? Sobre o episódio final. Então, já fica aqui o aviso de spoilers. Continue por sua conta e risco. E aí, logo depois que a gente vê essa transformação dela, cara, ela morre. Tipo assim, é isso. Parece que eles dão a impressão, até eu olhei assim, eu falei, cara, não é possível que eles vão retornar, vão voltar atrás com a transformação dela, porque ela já meio que volta ali naquele último episódio, tem umas atitudes meio estranhas, assim, do tipo, meio que voltando a abraçar, sabe, aquela loucura toda, digamos. E aí, logo depois ela morre. E aí eu fiquei tipo assim, tudo bem, por um lado, eu entendo que teve um fechamento de personagem de certa forma. Mas por outro, ainda tinha coisas que davam pra ser trabalhadas ali, sabe? E aí parece que quando eles realmente avançaram com o personagem, mataram ela. Resolveram a situação dela, entendeu? Aí eu fiquei tipo assim, putz. E aí, falando um pouco mais especificamente dessas resoluções no 9º episódio, é como tu falou. Cara, pra mim é muito safado, velho. É muito safado. A lógica que eles criam ali pro Walter, que é o personagem do Elijah Wood, pra ele resolver aquela situação, mano, é muito abrupto. É muito abrupto. Eu até comentei com vocês no grupo, né? Que assim, o episódio eu não sabia se ele tinha sido bom, mas ele definitivamente foi muito surpreendente. Mas justamente a impressão que me deu é que o episódio 9, eles queriam forçar essas surpresas, mas pra isso, eles fizeram algo que não é orgânico, parece que não acontece de uma maneira que tu consiga fazer os links e falar assim, não, beleza, isso aqui faz sentido de acontecer, esse personagem faz sentido de estar aqui, essa pessoa faz sentido de agir assim. Essas coisas acontecem de uma forma muito abrupta, sabe? E aí, deixa aquele gostinho amargo, mesmo com tantas surpresas no final. E aí, no fim das contas, a sensação que eu tenho é que ficou... Os arcos delas adultas não avançaram, sabe? De verdade. O único personagem ali que eu realmente gosto, como eu falei, tem a questão da Natalie que realmente avança, mas eu acho que eles perdem a oportunidade, no fim das contas, de ter algo mais interessante com ela depois, né, abordando essa transformação. E o segundo, que é a Lottie, que realmente eu acho que é uma personagem melhor trabalhada dentre elas adultas ali. Eu acho que é a personagem que tem mais substância, que tem mais reviravoltas na história dela, e que realmente tem diversas mudanças, assim, tu vê realmente um arco inteiro dela, do início até o final da temporada, sabe? Realmente, parece que eles deram muita atenção pro personagem dela e escantearam os outros ali, tanto em questões de posições, sobre como é a vida delas. Pô, a menina ganhou a eleição ao Senado e eu acho que ela tá esperando a posse dela. Só pode, porque basicamente ela ganhou ali, a Taissa ganhou e cagaram se ela era senadora ou não, se ela tinha que trabalhar ou não. Eu acho que provavelmente deve ser essa desculpa de que ela ainda não assumiu a posse como senadora, mas, cara, é um escanteamento ali total. Pessoas que têm tempo de tela ali é a Misty e a Shauna, e o resto ali é a Natalie, conseguiu um pouquinho ali, mas agora já era, né? Cara, tentaram curar ela um pouco, parece que ela meio que encontrou paz, alguma coisa assim do tipo, no final da vida dela. Cara, não gostei de como terminou, achei que foi interessante e tal, mas não teve aquele cliffhanger pra próxima, entendeu? Não deu aquele negócio de tô ansioso pra próxima temporada. Eu vou assistir a próxima temporada porque é uma série boa no seu total, mas eu acho que ela tá enrolando muito ainda. Tá muito devagar a série pra gente tá com aquela expectativa. Pra gente não tá dando aquele gostinho de quero mais. Cara, eu concordo. Essa segunda temporada, pelo menos no que diz respeito ao arco delas adultas, dá a sensação de que acabou, né? Tipo assim, não, beleza, resolveu aqui e tal, o que tinha pra acontecer era mais ou menos isso. Claro, não que eu quero dizer que não tenha coisas em aberto. Tem, mas
a construção inteira dá um ar de final de série, ou pelo menos como tu falou, não deixa aquele cliffhanger, aquele gostinho de quero mais, aquela ansiedade pra próxima temporada, né? Como a gente ficou com o final da primeira aqui. No entanto, eu acho que no que diz respeito ao arco delas adolescentes ainda, né, lá na floresta, cara, aí eu acho que a série, ela tem muito mais a dizer, ela tem muito mais impacto, ela tem muito mais força pra nos surpreender, pra nos impactar realmente, assim, daquela coisa de, cara, eu quero saber o que aconteceu, porque tem reviravoltas, cara, em relação a Misty, tem um avanço ali do relacionamento dela com a Crystal, né, e aí depois ela acaba meio que matando ela, porque ela não empurra, literalmente e tal, mas ela age de uma forma que acaba causando a morte da Crystal. E assim, inclusive, eu quero saber muito onde foi parar o corpo dessa mina, né? Porque depois, num determinado episódio lá, ela vai procurar o corpo. Cara. E aí, depois a gente tem um avanço que, apesar que ficou um pouco escanteado, mas ele retorna no final da temporada, do Ben, né? Que é o treinador. A gente tem avanço em relação ao Trev, a Natalie. Cara, a gente avança muita coisa ali. A gente começa a entender um pouco mais. Aquele episódio, se não me engano, o 7º, que é o episódio que é focado no parto da Shauna. Cara, que puta episódio. Eu acho que, tipo, é o melhor episódio da temporada, cara. É um episódio excelente, assim. E eu acho que é um episódio onde a gente tava até conversando aqui no off, né? Eles trazem um pouco mais justamente daqueles elementos meio sobrenaturais. Mas eu ter falado, se não me engano, quando a gente comentou sobre ele, que eu achei um pouco forçado a forma como eles colocam. Achei, mas pelo menos teve, né? Porque são coisas que meio que não são trazidas ao longo dos outros episódios quase nunca. Então até reclamou, né? Tu falou, pô, a série ela se vende meio como essa série de uma pegada um pouco mais sobrenatural, e no final eu não tô vendo muito disso aqui. Porque realmente parece que eles não estão puxando pro sobrenatural, parece que eles estão ou criando uma religião ou adaptando uma religião a alguma coisa que já existia ali. Eles estão meio que criando uma seita, né? Tipo, uma coisa bem, como é que se diz? Como é quando é bruxa? Um coven? Um coven. E só que não estão adorando o diabo, aparentemente. O diabo deles ali, no caso, seria a floresta. Então é uma coisa muito estranha. Como tu falou, que parece que realmente que o arco delas adulta finalizou, porque quando a Natalie morre ali, simplesmente parece que vai acabar. A Lori simplesmente olha pra eles, né? Quando ela vai ser internada novamente, fala: agora ela está satisfeita, vocês estão vendo? E olha pra Ven ali e fala: e você vai ver que ela tá satisfeita. Eu acho que provavelmente ela vai ser curada do câncer ali. Aí todo mundo, aí vai começar de novo um arquinho ali, entendeu? Numa problemática que fala: então a Lori tava falando a verdade, a gente tem que tirar ela de lá e começar a viver isso novamente. Não sei o que elas vão inventar ali, o que os roteiristas vão fazer pra dar mais um gancho, mais um ar pra elas adultas. Mas realmente parece que aquilo ali é um encerramento. Eu gostei muito do final da temporada pras meninas, pra elas mais novas, né, pra elas no passado, porque tem toda aquela situação ali onde a gente sabe que foi o Ben que atirou fogo, provavelmente, né, o treinador, e não se sabe o que ele queria, né, porque ou ele queria matar elas ali incendiadas, ou ele queria que elas morressem de frio ali, porque o que ele viu que elas estavam fazendo ali era terrível, ou eu não sei se ele tentou fazer justiça com a própria mão, qual vai ser a justificativa dele pra isso. Pode ser que ele esteja ficando louco também, alucinando porque ele tá com fome, né? Ele é o único ali que não tá sendo canibal. Então, eu tô com muita vontade de ver o que tá acontecendo com elas no passado. Mas assim, no presente, no caso que é no futuro delas, né? Eu não tenho o mínimo interesse, não. Cara, assim, eu acho que o que ele fez mesmo foi por pura raiva. Tu percebe que houve ali uma mudança de poder, né? Porque o Ben, teoricamente, ele seria o personagem de poder, no sentido de que ele é o único homem, ele é o único adulto e ele era o professor. E aí ele se viu dominado em uma nova sociedade que foi construída ali, né? As meninas, elas acabaram formando uma nova sociedade que é muito baseada ali em aspectos místicos, né? Até mesmo. E, além disso, envolvendo até o canibalismo, sabe? Então, assim, é algo que ele não compactua, ele não conseguiu processar bem a perda da perna, né? Ele não conseguiu processar bem essas mudanças, sabe? É um cara que ele já viveu meio que a vida inteira dele acuado, né? Em segredo por causa da sexualidade dele. Então, assim, ele tá vivendo isso de novo. E, ao mesmo tempo, vendo uma sociedade onde, tipo assim, ele olha e fala: caraca, eu vou ser o próximo. Porque ele meio que é o menos importante pra elas ali, né? Ninguém, tipo, se importa com ele no sentido de que ele tá o tempo todo dependente dela, de certa forma, porque ele não pode caçar, ele não pode fazer basicamente nada por causa da perna dele. Então, a sensação que eu tenho é quase que como um ato de defesa. Além de raiva, também é quase como um ato de defesa dele, entendeu? Tipo assim, cara, eu vou matar elas antes que elas me matem, saca? Realmente faz muito sentido isso.
porque provavelmente ele é o próximo dali, a não ser que eu tenho uma teoria ele também, que ele provavelmente ele se escondeu lá na caverna e ele não viu os meninos sendo resgatados e ele morreu lá, entendeu? Pode ser que isso tenha acontecido. Pô, cara, ia ser escrotão, hein? Mano do céu. Não, mas eu não acho que seja isso, não, mano. Acho que ainda vão encontrar e se alimentar do corpo dele, de rocha. E assim, eu acho que uma mudança muito doida que tem, né, quando a gente vê, o que eu acho interessante é essa construção, é muito doido. A gente vê ali aquela perseguição quando elas estão adultas, nesse último episódio, como é que ficou estabelecido as coisas. Ao mesmo tempo que faz um paralelo em como isso começou a se estabelecer lá no passado. De todo aquele ritual da carta, e de colocar as máscaras, e de tu poder ter a escolha. Olha, tu pode correr ou tu pode ficar de boa. Aí tu escolhe, entendeu? E, cara, esses paralelos, eu acho que ainda a série ainda faz muito bem. De pegar algo que tá acontecendo no presente, e meio que fazer um paralelo no passado e falar assim, olha, não de forma muito didática, eu não acho que é tão didático, mas eu acho que fica claro do tipo, olha, a gente tá mostrando isso aqui, mas a gente vai mostrar essa outra coisa aqui no passado, porque ela meio que explica de alguma forma o que tá acontecendo aqui no presente. Seja porque ela desenvolve algum aspecto psicológico, seja porque ela realmente demonstra como tal coisa começou, como tal costume começou, sabe? E a outra coisa que eu acho é que essas histórias do passado, elas acabam tendo um tom muito mais coeso, assim, que ele faz muito mais sentido, porque elas estão numa situação muito absurda. E existe todo ali um aspecto, novamente, psicológico barra religioso, barra emocional, que reveste a situação, que torna um pouco mais crível as atitudes mais absurdas que elas tomam. Ao mesmo tempo, quando elas já estão no presente, digamos assim, né, adultas, elas já estão num ambiente normal, digamos assim. Então, me incomoda muitas vezes o fato de coisas absurdas estarem acontecendo ou elas estarem tomando atitudes que são completamente, assim, inaceitáveis ou problemáticas e elas não agem como se aquelas coisas fossem problemáticas ou algo do tipo. Por isso até que eu digo que, assim, que a Lottie talvez seja uma personagem que funciona um pouco melhor, porque ela tem esse aspecto psicológico, né, dos problemas dela e tal, e ao mesmo tempo, ela entende, ela olha aquelas coisas e fala assim, cara, a gente tá muito errado, cara, tem alguma coisa acontecendo, eu quero fugir disso aqui, sabe, eu quero ficar curada. Então tem todo esse aspecto que eu acho que cumpre mais com o ambiente onde elas estão. É tipo, gente, não é normal sair matando pessoas por aí, sabe, que nem a Misty faz, entendeu? Não é normal, tipo, matar um cara, esconder o corpo, ou o teu marido simplesmente te chantagear, entendeu? Como é o caso da Shauna. Então existe pra mim uma sensação que existem coisas muito absurdas acontecendo e elas não reagem de acordo, entendeu? No presente aqui, no caso. Mas sabe qual é o problema do presente? Que é uma coisa que eu até entendo, que é tipo assim, se coloca numa sociedade onde tu criou uma sociedade nova, criou leis novas, rituais novos, como tu resolve aqueles problemas de maneiras diferentes. Aí tu se coloca na sociedade atual, então tu ainda tem um pouco daquilo, entendeu? É tipo uma pessoa que mora no interior e ela vem trazendo os costumes dela pra cidade. Então acho que é meio que isso que acontece com elas. Porque mesmo que tenha passado muito tempo, tu ainda tem aqueles antigos costumes que tu aprendeu naquela civilização que tu viveu antigamente. Então acho que meio que dá uma maquiada, meio que dá uma... Ah, tá, então faz sentido o que elas estão fazendo. Ah, faz sentido isso ser normal pra elas, porque era assim que elas viviam antes, entendeu? Tudo bem que a gente tem que se adaptar à comunidade que a gente vive agora, mas alguns costumes nunca morrem, né? Pode ser, cara, pode ser uma explicação, realmente, faz muito sentido. Mas mesmo assim, eu acho que tem uma outra situação, mesmo olhando por essa tua perspectiva, que... Novamente, aquela história que eu falei que não é orgânico, mesmo dentro dessa perspectiva, vou te dar um exemplo. A forma como elas agem naquele... E aí eu não sei se você vai concordar comigo. Última caçada ali, onde que acaba, no fim das contas, ocasionando a morte da Natalie. Porque estão todas ali de uma forma bem racional ainda, do tipo, olha, vamos chamar um hospital psiquiátrico aqui pra levar a Lori, porque, pô, ela tá sugerindo matar, né? E, pô, isso aqui é muito problemático, não sei o quê. E aí depois a Ven, né, com a Aissa, ainda existe uma lógica ali no que ela propõe, tipo, enquanto tu não descobre que, na verdade, o objetivo dela era outro, né? Fala assim, não, beleza, porque ela acha que é injusto, então que eles têm que tratar isso entre elas, não sei o quê. Pô, tá todo mundo ali parecendo, assim, coerente, né? De uma forma bem lógica e tal. De forma até relativamente normal, dada a situação. Só que aí, depois tem uma mudança muito rápida, sabe? Muito abrupta, pra tipo assim, não, beleza, bora pegar as máscaras e sair caçando mesmo a Shauna que tirou a carta aqui. Eu fiquei assim, gente, sabe, foi muito brusco, foi muito abrupto, entendeu? Todo mundo simplesmente mudou de ideia do nada, sabe? Fica assim,
meio estranho, entendeu? Uma ou outra... Não, cara... Pra mim, sou estranho. Eu acho muito abrupto. Não, tipo assim, eu entendi a cena, mas eu acho que eu vi de outra forma. Eu vi que ali, tipo... A Shauna, ela sabia que não ia acontecer nenhum mal pra ela, entendeu? Ela achava, pelo menos. A Natalie também pensou, então elas estavam parecendo que elas estavam atuando. As únicas que estavam levando a sério realmente ali era a Lori, né? Que ela realmente ia matar a Shauna. E a Misty também tava ali meio que fazendo um teatrinho, que chega um momento que elas perguntam, que a Shauna pergunta: cadê o pessoal da ala médica e tal? Cadê os médicos pra segurar essa mulher? E a Ven fala que elas cancelaram. A Ven junto com a outra lá, com a Taissa. Aí, basicamente, parece que cai a ficha das três e acontece aquela situação. Que a filha da Shauna atira no braço da Lori. Aí depois chega aquela outra menina com uma espingarda, acaba ocorrendo toda aquela situação. A Lisa chega com uma espingarda, ocorre toda aquela situação ali e a Natalie acaba sendo atingida pela Mitch com aquela injeçãozinha lá letal dela, que é a overdose maquiada, e mata ela. Então, tipo, eu acho que meio que foi um teatrinho ali pra deixar a Lori meio que mais calma, né? Até os médicos chegarem. Só que aí o pessoal meio que levou um pouco a sério, entendeu? Pô, a Lori era que tava levando a sério. A única que mataria alguém ali seria a Lori. Eu não sei, cara. Eu não tive muito essa leitura, não. Partindo para outros, acho que os últimos 2 pontos que eu queria citar é em relação ao que tu achaste sobre o fato, tipo, de ter aquela meio que mudança de rainha, né, de comandante ali do passado, né, que a Natalie pega o posto e tal, depois que ela acaba sobrevivendo a primeira caçada das meninas, sabe? Eu achei coerente com o arco da Lottie, mas eu acho... Cara, sei lá, assim, eu não sei o que eu acho, na verdade. É uma coisa que eu tô meio que esperando pra ver o que vai rolar, sabe? Mas eu acho que em relação ao arco da Lottie, eu acho bem coerente. Porque ela chega num momento lá um pouco antes, né? Ela tinha dito, ela falou, cara, eu nunca foi isso que eu quis, entendeu? Eu nunca quis ser a líder. E, inclusive, eu vou aumentar, na verdade, são 3 pontos. Porque uma coisa que eu acho muito legal é que tem uma frase que a gente tava falando aqui no off sobre esses aspectos sobrenaturais. É uma coisa que eu acho interessante que a série tá fazendo, é meio que tentar subverter. Ela começou a brincar agora pra falar, tipo assim, será que isso aqui é sobrenatural mesmo? Ou elas só estavam pirando? Estimuladas, a princípio, pela Lottie, né? Porque a gente, não sei se tu lembra, mas a gente vê na primeira temporada que a Lottie, ela fica sem os antipsicóticos dela, então ela já tinha problema. Então, aí tu fica assim, cara, será que é isso que tá acontecendo? Será que ela tava ficando doida? Todo mundo embarcou na dela, e aí acabou se criando uma sociedade relacionada a isso, mas ao mesmo tempo tu vê que teve situações, principalmente ali na primeira temporada, que não podiam ser explicadas, tipo aquele urso que aparece pra ser sacrificado sozinho, assim, sem reagir nem nada, sabe? Mas tem uma coisa ali que eu acho, como eu falei, essa questão de passar o bastão ali no passado, né? Interessante pro arco da Lottie. E um outro ponto, né, que eu acho bacana, é uma frase que é já um pouco antes dessa perseguição, onde a Shauna, ela meio que tenta se defender, aí ela fala algo do tipo assim, pô, mas a gente vai fazer essa perseguição e tal, você acredita mesmo que o que tinha lá era alguma coisa sobrenatural? Não era alguma coisa sobrenatural, era só a gente. Aí a Lottie vira pra ela e pensa assim, tá, e tem diferença? Tipo assim, faz diferença se era a gente, se era algo sobrenatural, sabe? Meio que foda-se. E aí, cara, eu gosto muito. Essa frasezinha dela, pra mim, assim, já valeu muita coisa desse último episódio, sabe? Muitos erros, assim, porque planta um monte de discussão e ideia na minha cabeça que ficou borbulhando na hora, sabe? Cara, tipo assim, a Lottie, ela é um personagem que ela teve um desenvolvimento ali bem raro no começo, depois ela já foi puxando pra aquele pensamento de que a gente acha que ela é louca, né? Que ela realmente tem problemas. Como tu falou, eu lembro que ela tinha os remédios dela até que acabou. Aí depois que acabou os remédios dela, ela começou a ter essas crises aí. Então, a série, ela tenta falar que é sobrenatural, só que aí ela vem e faz essa brincadeira aí. É interessante, porque coloca a gente pra pensar, pra gente tomar a nossa própria perspectiva ali. Então, eu acho legal. Só que se ela continuar enrolando nisso e não trazer logo uma solução, vai ficar cansativo, vai ficar chato. Em relação a passar o bastão ali, a Lottie passar o bastão de líder, né, pra Natalie, porque a Lottie, ela foi líder, assim, por voto popular. Ela não chegou falando que ela era líder. Todo mundo simplesmente escolheu ela das coisas sobrenaturais que aconteceram com ela. Aí meio que falaram, olha, ela é meio que a santa. Ela é a voz da floresta. Ela é a nossa sacerdotisa, né? Só que aí ela passou o bastão depois que ela tomou uma surra. Ela disse que a floresta já tinha usado ela e passou o bastão pra Natalie, falando que ela era a nova líder, porque foi ela que tinha trago o alimento para as meninas, né, pro grupo. O que faz muito sentido, né, porque meio que foi a Lottie que matou o urso,
foi através de um sacrifício de sangue que caiu aqueles corvos lá em cima da casa. Então, como ela era ela que estava provendo, ela tinha que ser a líder. Agora, como foi a Natalie que proveu, né? A Natalie é a nova líder. Eu achei legal, só que eu achei ridículo aquela meio pessoal se reverenciando pra ela, sabe? Tipo, eu te aceito como líder e tal. Eu achei isso uma bosta, cara. Tipo, isso aí foi ridículo, foi ridículo. Pô, podia só ter passado, não, ela é a nova líder e tal, e todo mundo falar, pô, beleza, a gente aceita ela. Mas essa ceninha aí, esse ritual que fizeram, né? Que eles querem tudo meter um ritual na série em relação a essas paradas aí. Eu não gostei desse ritual. Eu entendo tu não ter gostado, mas eu acho que acaba sendo coerente com o que a série apresenta de uma formação de rituais. Existem vários tipos de espécies de rituais sendo criados ali nessa sociedade, né? Sendo estabelecidas. A sociedade que elas estão criando entre elas, que elas criaram entre elas ali no passado, foi meio como tu falou, muito acidental, assim, né, pelo isolamento, e aí depois, como tu falou, em relação a toda a questão da Lottie e as coisas que acontecem de maneira aparentemente sobrenaturais com ela, e aí depois vai se estabelecendo, vai se organizando, né, algo mais relacionado a rituais, assim. E eu acho que acaba sendo coerente. Entendo tu não ter desgostado. E eu não necessariamente gostei, mas não incomodou. Foi algo, tipo, eu entendi o que eles quiseram estabelecer, saca? Eu entendo essa parte do ritual e tal, só que eu acho que poderia ser uma coisa assim, não tão primordial, tão passado assim, sabe? Parece que eles falaram assim, olha, a gente tá inventando aqui um novo ritual, uma nova civilização, um novo estilo de vida, mas a gente meio que tá trazendo um negócio que era feito na Idade Média, que o pessoal meio que reconhecia o rei, reconhecia o governador e fazia uma reverência, entendeu? Tipo, se é uma coisa nova, uma sociedade nova, não traz essa parte aí do medieval e tal. Faz uma coisa diferente, tipo, ela chegar assim, ter que cortar a mão e passar o sangue na testa das meninas, na cara das meninas, ou então na mão das meninas, assim, num comprimento, entendeu? Aí eu acho que seria uma forma de mais impactante em relação àquela sociedade, porque eles trouxeram um ritual medieval para uma sociedade que tá longe disso, entendeu? Então não teria que ter essa reverência, e sim um sinal de poder, coisa mais ritualística mesmo. Saquei. E assim, o último ponto que eu quero trazer pra gente encaminhar o encerramento da nossa discussão é o Ravi, né? O Ravi desaparece ali numa parte da primeira temporada, ali já mais pro finalzinho da temporada, fica desaparecido uma boa parte dessa segunda temporada, retorna, fica 2 episódios perdido lá pela casa, quando ele finalmente faz alguma coisa, o bichinho morre. E aí, assim, o que ele serve é pra dar um pontapé ali de alguns mistérios pro Ben descobrir lá no final da temporada, né, onde ele meio que ficou escondido, sobrevivendo. Inclusive, é uma questão que ele contou pra Natalie, então eu acho que na terceira temporada a gente pode ver as meninas justamente procurando ele pra caçar ele, porque elas talvez deduzam, né, que acabem deduzindo em algum momento que foi culpa dele ali, aquele incêndio. E aí, assim, é basicamente pra isso que ele serve e pra plantar uma dúvida na nossa cabeça, por causa de uma única frase que ele diz. E eu acho que é quando o Ben ou o Travis, né, que é o irmão dele, estão conversando ali em algum momento com ele, tentando perguntar o que foi que aconteceu, por que ele demorou pra voltar, onde ele tava escondido, alguma coisa assim. E aí ele responde algo do tipo assim, ela não queria que eu voltasse, ou algo do tipo. E aí tu fica assim, tá, quem é ela, né? E assim, o bichinho serve basicamente pra isso, né, cara? Porque depois matam ele, aí fica... Cara, inclusive uma morte que eu achei muito impactante, cara. Quando a morte dele acontece no final do 8º episódio, eu juro que eu fiquei mal, assim. Fiquei, caraca, velho, escroto. Já sabia que ele morria, né? Porque a gente já tinha essa informação lá do passado. Do passado não, lá do presente, né? Lá de quando elas estão... que tem uma cena lá onde ele solta essa informação. Enfim, eu achei que ele foi super aproveitado, mas pelo menos a série conseguiu utilizar ele pra plantar alguns mistériozinhos aí pra continuação da história. Cara, o que tu achou? Cara, minha teoria sobre ela é o espírito da floresta, a floresta e tal. Eu acho que como a Lottie falou ali que a floresta escolhe, né? Eu acho que a floresta meio que salvou ele. Dá aquele negócio, aquela pegada de pode ser sobrenatural, entendeu? Essa afirmação que ele fala, que a floresta não queria que ele chegasse lá. Então parece que meio que a floresta meio que jogou ele naquele local e fez ele ficar sobrevivendo ali por um tempo, e ele meio que conseguiu achar a saída ou conseguiu escapar. Então eu acho que só faz o questionamento, será que é real? Ou será que é sobrenatural? Será que é coisa da nossa cabeça? Será que não é? E foi isso que ele foi implantado lá pra fazer. Foi isso, cara. A morte dele, como tu falou,
é muito triste a morte dele, porque ele chama o nome da Natalie ainda, né? Ele meio só falta falar, porra, cara, eu tava tentando salvar a tua vida, me dá uma mão aqui, entendeu? Pô, é aquele negócio, faço o bem sem olhar a quem, mas aí o cara foi fazer o bem e se lascou. Então, é muito pesada a morte dele, é muito impactante como o irmão dele pega o coração dele, mastiga ali o coração dele e joga na panela. Como a Shauna, ela faz ali o papel dela de açougueira da turma e com uma frieza ali total, ela começa a separar as partes dele ali. Até o treinador Ben vê e ele fica mais abismado ainda. Então, cara, é bom. Ele foi um acréscimo na série. Como tu falou, ele foi subaproveitado. Era pra ter dado um gostinho mais ali, uma atenção mais dele. Ele impactar um pouco mais as coisas. Mas a forma que ele saiu foi impactante. Então, um selo de qualidade aí pelo personagem. Ele foi um inútil útil. Quer dizer, então, que tu queria ter mais um gostinho dele na série ainda. É, cara, dava pra gente ter aproveitado um pouco mais. Tinha que se degustar mais, né? Tá aqui. Dava pra aproveitar mais um pouco o personagem. Entendi, tá bom. Bom, gente, então, cara, eu acho que foi uma temporada boa. Eu acho que de mediana pra boa, eu acho que a primeira temporada é uma temporada ótima. Ela ficaria mais ou menos na casa do 8. Essa segunda temporada eu dou uma nota 7. De 7 pra 7,5, mas eu vou ficar com 7 por conta dos altos e baixos que eu acho que me pegaram, assim. O que ela tem de bom, ela leva pra um lugar muito bom. Mas o que ela tem de ruim também é um nível bem baixinho, assim. Então, eu fico com uma nota 7 pra essa temporada, assim, de modo geral. E tu? Eu concordo contigo, eu já tava pensando aqui na minha nota. É 7, a temporada foi mediana pra boa, e o boa dela impactou bastante. E é isso, eu quero ver canibalismo, cara. Eu quero ver como é que as meninas vão sobreviver ali, como é que vai ser aquela sociedade criada por elas. Adultas eu não quero ver porra nenhuma. Se passar 5 minutos delas adultas e acabar a série na terceira temporada contando delas tudo pequena, pra mim já tá ótimo, já vai ser nota 10. Mas a segunda temporada é 7. É isso, cara. Eu diria que a principal coisa que eu espero pra terceira temporada é que elas consigam trazer histórias mais interessantes delas adultas. Mas que alimentem bem também. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui em mais esse episódio do Triângulo Nerd Podcast. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar no nosso conteúdo. Recomendem o Triângulo Nerd Podcast para os seus amigos. Estamos presentes no YouTube, no Instagram, com o Triângulo Nerd Podcast, no Spotify também, em alguns outros agregadores de podcast que vocês podem nos procurar. E meu grande abraço àqueles que nos acompanharam até aqui. Até a próxima e tchau. É isso aí, galera, que é o Bruno. Um abraço pra todo mundo aí. Tchau, não esquece. Ajuda a gente aí a crescer, a ficar cada vez maior. Muito obrigado pra todo mundo, todo carinho. E é isso aí. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Aqui é o Bruno. Desejo tchau. Desejo tchau. Isso é tudo, pessoal.